pessoal, sejam bem-vindos à nossa terceira aula de cardiologia aqui do AproveMed. E hoje nós vamos mergulhar num tema extremamente prevalente e fundamental para a prática clínica e para as provas, que é a dislipidemia e a estratificação do risco cardiovascular. Então, para começar a entender a doença coronariana, a gente precisa começar falando da dislipidemia. A dislipidemia é um verdadeiro inimigo silencioso. Ela é aquele aumento de gorduras de forma geral no sangue, como colesterol, triglicerídeos. E a principal consequência disso é a aterosclerose, que é o processo de formação das placas de gordura nas artérias. A partícula central desse processo é o LDL. A relevância desse tema no Brasil é enorme, com uma prevalência que pode chegar aí a 60% da população. Então isso significa que o manejo da dislipidemia é, em grande parte, uma responsabilidade da atenção primária, como vocês, futuros médicos, precisam dominar esse assunto. E aqui está o conceito mais importante da aula. Por que estratificar o risco? Porque nós não tratamos apenas um número no papel. A decisão de tratar e o quão agressivo nós vamos ser depende do risco global do paciente, que é a estratificação do risco cardiovascular. E ela vai nos dizer três coisas. Primeiro, quem precisa de remédio? Segundo, quais são as metas de LDL e não HDL que a gente precisa atingir? E terceiro, qual que é a intensidade do tratamento que nós vamos usar? Um paciente com LDL de 140 pode precisar de estatina de alta potência, se ele for de alto risco, por exemplo, ou às vezes ele pode ser tratado apenas com dieta se for de baixo risco. Então, pessoal, atenção máxima aqui. Essa é a maior mudança da diretriz e a maior aposta para as provas desse ano quanto à dislipidemia. Os scores que a gente usa há anos, como o Framingham e mais recentemente aquele score de risco global da diretriz de 2017, eles estão sendo substituídos. Por quê? Porque eles eram validados em populações antigas e não incorporavam fatores de risco modernos, tipo a função renal. Então, a partir de 2025, desse ano, a nova ferramenta preferencial para a estratificação na prevenção primária é o Score Prevent. Guardem esse nome, Prevent, que vem de prevenção mesmo, certo? E o que é o Prevent? É o novo score recomendado para adultos de 30 a 79 anos sem doença cardiovascular estabelecida. O que a banca vai cobrar de vocês? O que ele tem de diferente dos outros? Além dos fatores clássicos que nós já conhecíamos, né, do score de risco global, que era idade, sexo, pressão, colesterol total, HDL, diabetes, tabagismo, o Prevent ele adiciona três novas variáveis obrigatórias. Primeiro, a taxa de filtração glomerular. Segundo, o índice de massa corpórea, o IMC. E terceiro, se o paciente já está ou não em uso de estatina. Isso torna ele um score muito mais completo e adaptado aí para a nossa realidade clínica, beleza? Então, com o novo score, nós temos aí novas definições de risco. O risco baixo é um Prevent menor que 5% em 10 anos. O risco intermediário vai ser um Prevent entre 5% e 20%. E o risco alto é um Prevent de 20% ou mais. Mas atenção aqui, que o paciente também vai ser de alto risco, independente do score, se ele tiver um colesterol LDL maior ou igual a 190, se ele já tiver aterosclerose subclínica significativa, às vezes com um score de cálcio, por exemplo, maior do que 100. Já o risco muito alto, ele é definido pela presença de doença aterosclerótica significativa, que é a obstrução de 50% ou mais, ou um score de cálcio maior do que 300, beleza? Mas o cálculo do Prevent não é o fim da sua consulta, ele é só o começo, principalmente naquele paciente de risco intermediário que é entre 5% e 20%. A gente precisa refinar um pouco essa estimativa para esses casos. Como que a gente faz isso? Olhando aqueles fatores agravantes. Então, se o paciente de risco intermediário tiver um fator agravante, ele é automaticamente reclassificado para alto risco. E quais são os principais agravantes aí para decorar? Seria história familiar de doença cardiovascular precoce, doenças inflamatórias crônicas, então artrite reumatoide, doenças infecciosas, HIV, síndrome metabólica, PCR ultrassensível maior do que 2 e a grande novidade aqui da nova diretriz, a lipoproteína A maior do que 50 mg por decilitro. E aqui está a segunda grande mudança da diretriz, que é a criação de uma nova categoria de risco, que é o risco cardiovascular extremo, dá até medo do nome, né? Quem que são esses pacientes? São aqueles pacientes de muito alto risco que apresentam o maior risco aí de recorrência de eventos que eles já possam apresentar. Então, a definição aqui é clara.
ou o paciente já teve múltiplos eventos cardiovasculares maiores no passado, por exemplo, o paciente já teve 2 infartos, ou às vezes ele teve um evento maior, como um AVC, associado a 2 ou mais condições de alto risco. Então, às vezes, diabético, doença renal crônica ao mesmo tempo. Esses pacientes, a gente vai ter que ser ainda mais agressivo naquelas metas que nós já traçamos. E no diagnóstico laboratorial, nós também temos algumas atualizações aí bem importantes. Primeiro, o jejum. A diretriz de 2025 reforça que o jejum não é mais necessário para a coleta do perfil lipídico inicial. A única exceção é se os triglicerídeos vierem acima de 440 mg por decilitro. Só nesse caso, aí sim, você vai pedir para repetir o exame com 12 horas de jejum. Segundo, muito importante aqui, aquela famosa fórmula de Friedewald, ela agora vai ser aposentada. A diretriz recomenda o uso da fórmula de Martin Hopkins para o cálculo do LDL, que é muito mais precisa, principalmente com triglicerídeos aí um pouco mais aumentados, tá certo? E mais 2 novidades aqui no laboratório. O colesterol não HDL, que a gente calcula subtraindo o HDL do colesterol total, ele ganhou o upgrade. Ele deixou de ser uma meta alternativa para quando o triglicérides é alto, e agora na diretriz de 2025, esse colesterol não HDL vai ser chamado de uma meta coprimária de tratamento para todos os pacientes. E a apolipoproteína B, né, a ApoB, ela vai ser o melhor marcador aí do número de partículas de colesterol ruim. E a diretriz de 2025 introduz ela como uma meta secundária, especialmente útil para refinar o tratamento de pacientes diabéticos ou pacientes com triglicerídeos altos. Então, essa aí é uma outra grande aposta para as provas também, a lipoproteína A. Ela é uma partícula híbrida de LDL, determinada geneticamente e que não se altera nem com dieta, nem com exercício e nem com estatinas. E ela vai ser um fator independente para a aterosclerose e para a trombose. E a grande novidade aqui da diretriz de 2025 é a reafirmação, a recomendação de dosar essa lipoproteína A pelo menos uma vez na vida para todos os pacientes adultos. Se o valor tiver maior ou igual a 50, ela vai funcionar como um fator agravante capaz de jogar o risco do seu paciente aí para um risco acima, tá certo? E bem, a classificação laboratorial clássica ela não mudou, ela ainda é baseada nos valores de corte. Então a gente tem hipercolesterolemia isolada, que é o aumento do LDL, a hipertrigliceridemia isolada, que é o aumento dos triglicerídeos, e a hiperlipidemia mista, que vai ser o aumento dos dois. E também a gente vai ter aquela categoria do HDL baixo, isso daí continua igual, tá? Agora, esse slide aqui talvez seja um dos mais importantes aí da aula, pessoal. As novas metas de tratamento da diretriz de 2025, elas estão bem mais rigorosas. Então, a gente agora tem 5 categorias de risco. A meta primária é o LDL colesterol e a coprimária é o colesterol não HDL. Então, para risco baixo, a meta de LDL, que era menor que 130, agora ela é menor que 115 mg por decilitro. Para risco intermediário, a meta se mantém em menor do que 100. Para risco alto, ela vai ser uma meta menor do que 70. E para risco muito alto, meta menor do que 50. E agora, para aquele novo risco que eu falei lá atrás, que é o risco extremo, a meta agora é mais baixo ainda, menor do que 40 mg por decilitro. Já as metas de não HDL, colesterol, né, elas são sempre 30 mg por decilitro acima da meta de LDL. E além disso, para os riscos baixo e intermediário, nós queremos também, independente do valor absoluto, uma redução de pelo menos 30% do LDL basal. E para os riscos alto, muito alto e extremo, essa redução tem que ser de pelo menos 50%. Então a gente vai focar tanto na redução em valor absoluto, mas também nessa redução em valor relativo, tá? A parte do tratamento não medicamentoso, ela continua sendo o pilar para todos os pacientes. Isso daí não mudou, independente do risco. Então a terapia nutricional ela vai focar em reduzir as gorduras saturadas e gorduras trans na dieta, aumentar as fibras. Tá? Para quem tem triglicerídeos altos, o foco vai ser restringir carboidratos simples e álcool. A atividade física recomendada é de pelo menos 150 minutos de exercício moderado por semana e, claro, parar totalmente, cessação completa de tabagismo e controle do peso. Agora, no tratamento medicamentoso, com relação à escolha da potência da estatina, a gente tem que seguir essas novas categorias de risco que eu comentei. Então, para o risco baixo, que a nossa meta vai ser
LDL colesterol menor que 115 e para o intermediário, que a meta é menor do que 100, e a redução alva é de pelo menos 30%, geralmente a gente inicia com estatinas de moderada potência, tá? Para o risco alto, meta menor que 70, muito alto, meta menor do que 50 e risco extremo, meta menor do que 40, a meta vai ser de redução de pelo menos 50%. E aqui não tem discussão. A gente inicia direto com estatinas de alta potência, ou seja, atorva de 40 a 80 mg ou rosuvastatina de 20 a 40 mg. Lembrando que a rosuva às vezes a gente não tem disponível no SUS, beleza? Então, esse slide aqui vocês já conhecem, mas é fundamental decorar as doses, né, dessas estatinas de alta potência, porque são elas que nós vamos usar na maioria dos pacientes de prevenção secundária ou primária de alto risco, que é o que a gente está falando. Então, alta potência significa redução de 50% ou mais do LDL. Então, é a atorvastatina de 40 a 80 mg e rosuvastatina de 20 a 40 mg. Moderada potência é a que a gente vai usar no risco intermediário. Então, ela inclui a atorva de 10 a 20 mg, a rosuva de 5 a 10 mg e aqui entra a simvastatina de 20 a 40 mg. E lembrando que simvastatina acima de 40 a gente não usa na prática porque dá muito efeito colateral, tá? E aqui a gente tem uma outra mudança de paradigma na diretriz de 2025, que é a terapia combinada precoce. Então, o modelo antigo era, né, lá para trás, começa com uma estatina e se você não atingir a meta, você associa alguma outra coisa. Já nesse modelo novo, principalmente para aqueles pacientes de risco alto, muito alto e extremo, começa com tudo que for necessário para já atingir a meta o mais rápido possível. Então, a ezetimiba, né, que inibe a absorção do colesterol e reduz o LDL em mais 20, 25%, é recomendada para associação inicial com a estatina nesses pacientes de risco mais alto. E a gente também tem os inibidores da PCSK9, que são anticorpos monoclonais, o evolocumab e o alirocumab, uns nomes um pouquinho difíceis aí de falar, que vão ser a próxima linha, com uma redução adicional de 50% a 60%, sendo considerados para início precoce naquele risco extremo, que você precisa de uma meta bem baixa mesmo. E a gente tem uma nova droga mencionada aí na diretriz, que é o ácido bependóico, que reduz o LDL em cerca de 20% e é uma excelente opção para pacientes com intolerância à estatina, geralmente aí usado combinado com a ezetimiba, tá? E a hipertrigliceridemia. A diretriz de 2025, ela reforça que os estudos mais recentes já mostraram que se o triglicérides está entre 150 e 499, o nosso foco vai ser redução de risco cardiovascular. O tratamento vai ser estatina, para baixar o colesterol não HDL. Se o paciente é de alto risco e o triglicérides persiste elevado, entre 135 e 499, a gente pode usar a icosapenta etila, baseado no estudo REDUCE-IT. Os fibratos eles não são indicados para reduzir risco vascular em quem já usa estatina, como mostrou aí o estudo PROMINENT. Agora, se o triglicérides for muito alto, maior ou igual a 500, aí o foco muda. A nossa preocupação aqui para esse paciente, pelo menos pontualmente, não vai ser mudar risco cardiovascular, vai ser prevenir a pancreatite aguda associada à hipertrigliceridemia. E aí, nessa situação, os fibratos vão entrar como primeira linha, beleza? Então, só mesmo essa diferenciação aí para vocês. Um tópico aqui à parte bem importante, vocês saberem pelo menos e conhecerem, é a hipercolesterolemia familiar, que é sempre bom a gente dar uma revisada. Ela é uma doença genética que causa LDL muito alto desde o nascimento. Vocês vão suspeitar naqueles adultos com LDL maior ou igual a 190 ou crianças com LDL maior ou igual a 160, o que não é comum em crianças. Sempre, claro, após excluir causas secundárias, como hipotireoidismo, etc. E a outra coisa que vocês vão sempre suspeitar é quando a prova falar de um paciente jovem que tenha xantoma ou arco corneano, que são depósitos aí visíveis de colesterol na pele e nos olhos. Você consegue enxergar o colesterol nesse paciente. E pela nova diretriz, todo paciente com hipercolesterolemia familiar, ele vai ser, no mínimo, de cara, alto risco. Então, se ele tiver também um score de cálcio maior que 100, ele já vai subir para muito alto risco. O tratamento é sempre imediato e tem que ser bem agressivo. Então, a gente já começa de cara com estatina de alta potência e ezetimiba para esses casos. E a diretriz de 2025, ela dá uma atenção aí especial também à intolerância à estatina.
a definição para a prova vai ser sintomas, em geral musculares, que vão aparecer com o uso e melhoram depois da suspensão, e caso você reintroduza, eles voltam a recorrer, com pelo menos 2 estatinas diferentes. A prevalência real nos estudos disso daí ela é baixa, menos de 10%. Então a gente precisa ter cuidado também com aquele efeito nocebo que pode acontecer. E o manejo é tranquilo, não deixa o seu paciente sem tratar. Você vai tentar doses mais baixas, às vezes dias alternados é possível, ou tentar trocar a estatina para ver se dá certo. E se for uma intolerância verdadeira mesmo, depois de todas as tentativas, realmente o paciente não consegue, aí a prova vai te cobrar a combinação daquelas terapias não estatínicas, que seria ezetimiba, o novo aí, ácido bempedóico, e, se necessário, a associação com aqueles anticorpos monoclonais. E a nossa monitorização também foi simplificada. Então, para eficácia, a gente repete o perfil lipídico depois de 4 a 6 semanas para a gente checar aquela nossa meta. E para segurança, a gente vai olhar isso com TGP e CPK. A gente olha o basal dos dois e depois disso, teoricamente, não tem necessidade de ficar monitorizando de rotina. A gente vai repetir se tiver sintomas. O TGP ele só vai ser preocupante para a gente se ele subir mais que 3 vezes o limite superior da normalidade. Já a CPK ela vai ser preocupante se ela subir mais que 10 vezes o limite com sintomas ou mais que 50 para aquele paciente assintomático. Aí nesses a gente vai ter que ter uma atenção um pouquinho maior, tá? Esse aqui é um slide comparativo e é um excelente resumo aqui das mudanças que nós tivemos entre as diretrizes antigas e as nossas. Então, na estratificação do risco, a gente saiu do score de risco global anterior e fomos para o score Prevent que eu comentei, que vai adicionar função renal e IMC. Nas categorias de risco, a gente criou agora o risco extremo. Nas metas de LDL, a gente apertou um pouco mais, o risco baixo para menor do que 115 e a gente criou aquela meta de menor que 40 para o paciente de risco extremo. O colesterol não HDL virou aquela meta chamada de coprimária e a ApoB virou uma meta secundária. E a lipoproteína A agora tem rastreio universal uma vez para todos os pacientes. E no tratamento, nós saímos daquele modelo de escalonamento lento de terapias, né, para logo de cara terapia combinada precoce. E a gente adicionou o ácido bempendóico ao nosso arsenal aí terapêutico para esses pacientes, certo? Então, gente, ó, vamos fechar. Para a prova, focado na diretriz de 2025. O que vocês têm que saber? Score de risco agora é Prevent, que ele vai incluir função renal e IMC. Nova categoria, risco extremo, com meta de colesterol LDL menor do que 40. Meta de risco baixo agora é menor do que 115. Colesterol não HDL é uma meta coprimária. A gente vai pedir a lipoproteína A pelo menos uma vez na vida para todos. O cálculo do LDL, a fórmula que pode aparecer aí nas provas é aquela Martin Hopkins. O tratamento do alto risco ou superior já é, de cara, terapia combinada precoce com estatina e ezetimiba. O fibrato nós vamos utilizar só para aqueles triglicéridos acima de 500 e para risco cardiovascular alto, com triglicérides alto, a opção a icosapenta etila. E a nova droga aí para intolerância às estatinas é o ácido bempedóico, certo? Então, se vocês dominarem essas mudanças, vocês vão com certeza gabaritar todas as questões aí de dislipidemia, beleza? Obrigados e bons estudos para todos.